Quinta dica: cancelamento da súmula 207 do TST. Quinta dica, aqui comigo. Esse tema, inclusive, foi explorado agora no último exame. Empregado que trabalha no exterior. Empregado que trabalha no exterior. A súmula 207 dizia que o empregado brasileiro, tem que ser brasileiro, que trabalha no exterior e propõe ação aqui no Brasil, parágrafo 2º do artigo 651, parágrafo 2º do artigo 651, que permite que o empregado brasileiro que trabalha no estrangeiro, no exterior, proponha reclamação aqui no Brasil. A súmula 207 dizia, sem meias palavras, que se isso acontecesse, o juiz deveria aplicar a legislação trabalhista do país da prestação de serviços. Essa súmula sempre foi exagerada. E passou ainda mais a ser exagerada com a alteração ocorrida na Lei 7.064 de 82. 7.064 de 82, essa lei, depois da alteração, passou a ser aplicada a todos os empregados, de toda a categoria, de todas as categorias. Bom, essa Lei 7.064 de 82, ela diferencia empregado transferido para o exterior e empregado contratado no exterior. Para o empregado contratado por empresa estrangeira no exterior, memoriza, né? Mark Zuckerberg, dono do Facebook, contratou você quando você estava em Nova York para trabalhar para ele lá na Califórnia. Contratado, empregado contratado no exterior por empresa estrangeira, como ele é brasileiro, em tese, ele pode mover ação aqui no Brasil. Nesse caso, que ele foi contratado no exterior por empresa estrangeira, a legislação a ser aplicada, de fato, é a legislação trabalhista do país da prestação de serviço. Diferente é o caso do empregado transferido para o exterior. E aí não importa se a empresa é brasileira ou se a empresa é estrangeira, não importa. O que importa é que ele não foi contratado no exterior. Ele foi contratado no Brasil. No Brasil. Trabalhando no Brasil, ele foi transferido. Ou até mesmo contratado no Brasil, sem jamais ter trabalhado no Brasil, mas foi contratado no Brasil, será considerado como transferido. E aquele empregado também, que trabalha no Brasil e é cedido a uma empresa estrangeira ou brasileira no exterior. Então, se a contratação foi no Brasil, por empresa brasileira ou estrangeira, se ele for trabalhar no exterior, ele será considerado como empregado transferido para o exterior. E aí nós vamos aplicar o artigo 3º, dá uma olhadinha também no artigo 2º, artigo 3º, artigo 2º da Lei 7.064 de 82. A legislação trabalhista a ser aplicada é a legislação mais benéfica ao empregado. E considerando cada instituto, cada matéria, a legislação a ser aplicada é a legislação mais benéfica ao empregado, considerando cada matéria. Analisa férias, é uma matéria. Horas extras, é uma matéria. Né? Você analisa matéria por matéria e vai vendo qual a legislação mais benéfica e aplicando por matéria. É a teoria do conglomamento mitigado, consagrada no artigo 3º da Lei 7.064 de 82, que, graças a Deus, os meus alunos da segunda fase foram orientados, e na época, olha o perigo, e na época ainda vigorava a súmula, ainda existia a súmula 207, tá? E a FGV explorou exatamente essa situação, falando que o empregado foi trabalhar no Japão porque foi transferido do Brasil para o Japão, depois moveu a ação aqui no Brasil. É evidentemente que a resposta correta à legislação trabalhista a ser aplicada é a mais benéfica. O juiz vai comparar a legislação do Japão com a legislação brasileira
e vai aplicar mais benéfico por matéria. Artigo 3º da Lei 7.064 de 82. Quem respondeu essa questão usando apenas a súmula 207 quebrou a cara. Os meus alunos, graças a Deus, não tiveram essa surpresa desagradável. Tá bom? E os alunos pelo Facebook, professor, teoria do conglomamento mitigado, acertei, olha aí. Na faculdade nada me disseram a respeito, eu estou aqui orgulhoso do sucesso dos meus alunos aí na segunda fase. Aprovação de 80% dos alunos, os meus alunos, aprovação de 80% na preparação da segunda fase, bem acima da média nacional, convenhamos. Vamos continuar? Aqui comigo. A quinta dica, está tranquilo. Sexta dica. O TST entende que a contratação de servidor público seletista para emprego efetivo é nula, gerando apenas dois efeitos, FGTS e salários. Em fevereiro de 2012, entretanto, essa súmula 363 nós exploramos, né, na resolução das questões. Estão lembrados? Muito bem, acompanhe comigo. Em fevereiro de 2012, olha aí, outra alteração recente, foi publicada a súmula 430, TST 430, consagrando a convalidação da contratação irregular no caso de privatização de órgãos da administração indireta. Vamos comentar? Aqui comigo. Órgãos da administração indireta privatizados. O que é que eu estou falando? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista foi privatizada. E, quando da privatização, João trabalhava na empresa pública ou na sociedade de economia mista irregularmente. Porque João entrou sem fazer concurso público. Já pensaram? Sem realizar concurso público. E estava ali em um emprego efetivo. Não estou falando de cargo comissão. Emprego efetivo. Esse contrato é nulo, professor. De fato é. Porém, olha a sorte de João. A empresa pública foi privatizada. Ou então, a sociedade de economia mista foi privatizada. O que é que acontece? Convalidação. Olha aí. Aquele contrato deixa de ser nulo. Não há mais possibilidade de nulidade do contrato. Aquele vício foi sanado com a privatização. Muito interessante essa súmula 430. Muito interessante. Atenção especial, tá bom? Aqui comigo. Vamos continuar a ler essa sexta dica. Olha aí. Súmula 430. A administração pública indireta. Contratação, ausência de concurso, nulidade. Posterior privatização, convalidação. Insubsistência do vício. O vício deixa de existir. Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho, que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da administração pública indireta, continua a existir após a sua privatização. Está vendo? Após a sua privatização. Convalidam-se os efeitos desse contrato. Aquele vício, ele é espancado. Em face da privatização. Ele deixa de existir. Olhe, essa súmula está com cara que vai ser exigida.